Olá, estamos começando mais um argumento. E no Brasil, atualmente, não falta motivo para argumentar em relação a muitos e muitos assuntos. Por exemplo, desigualdade social. E é por isso que nós convidamos o nosso colega, professor André Salat. O André, carioca, mas já adaptado ao Rio Grande do Sul, é professor aqui no nosso departamento de Sociologia, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. E é um grande pesquisador nessa questão. Pesquisa sobre desigualdade. Já vi pesquisas dele, por exemplo, repercutindo no Fantástico da Rede Globo. Então, André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Jacques Weinberg, a bola está contigo. Muito bem, então é um prazer tê-lo aqui entre nós. Esse tema da desigualdade social é um tema, digamos assim, polêmico. O Brasil tem sido classificado como um dos países mais desiguais do mundo. Eu gostaria que o senhor, então, realmente nos desse dados mostrando que essa realidade é verídica, de que o Brasil é, de fato, um país desigual. Bom, eu acho que isso é uma coisa que já é consenso, né? O Brasil, há décadas, ele figura como um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele fica nessa disputa inglória, né, entre os países mais desiguais do mundo. Você tem sempre ali Brasil, África do Sul, né, alguns países da África e da América Latina nessa competição, né? E a gente tem não só uma desigualdade muito alta no Brasil, mas ela é historicamente alta, ou seja, ela é constante. Tá? Esse é um fenômeno histórico no Brasil. Então você falou, como é que a gente pode traduzir isso em dados? Tá? Se a gente pegar 1% mais rico da população brasileira, né, ele corresponde a 25% da renda total. Ou seja, 1/4 do bolo vai para o 1% mais rico. Né? Se a gente pegar os 10% mais ricos, eles pegam a metade do bolo. Então 50% da renda total vai para os 10% mais ricos. Então essas são maneiras, há diversas outras maneiras através das quais a gente consegue mensurar desigualdade. Mas independentemente da estatística que a gente utiliza, o que a gente verifica é que o Brasil está sempre nessa lista dos países mais desiguais do mundo, e isso tem consequências muito graves e claras para a sociedade brasileira. Essa realidade está piorando, está se mantendo igual, está melhorando? Infelizmente, né, assim, se a gente pega um período histórico mais longo, o que a gente vê é uma constância. Tá? Então a gente tem trabalhos, né, muito bem feitos, publicados recentemente, que mostram que desde 1900, por exemplo, já tem pouquíssima mudança no percentual da renda que vai para 1% mais rico no Brasil. Tá? Agora, olhando de maneira um pouquinho mais otimista, né, a gente tem alguns dados que mostram, sim, redução da desigualdade num período recente. Né? Se a gente pegar aquele período ali entre 2003, 2004 até 2014, né, a gente teve, sim, uma redução importante, uma redução bem significativa da desigualdade no Brasil. Infelizmente, aquele momento passou, né, e desde 2015 a desigualdade ela voltou a crescer e depois veio a pandemia. Em 2021 a gente teve um pico enorme de desigualdade no Brasil e depois de 2021 a gente foi reestabelecendo o padrão que a gente tinha pré-pandemia, que é um padrão péssimo. Né? Então, assim, o pior da pandemia passou, ali foi um pico, né, mas a gente voltou para um padrão que é muito ruim, né, que a gente tinha ali por volta de 2019 e 2018. Pois é, um tema, André, que eu queria repercutir contigo é o da relação possível entre desigualdade e nível de educação ou de instrução. Uma economista liberal, a Zeina Latif, publicou um livro pela editora Record que se chama Nós do Brasil. É um joguinho de palavras com nós todos, e aquilo que amarra o Brasil. E ela apresenta dados de alfabetização ao longo do tempo bastante interessantes. Ela mostra, por exemplo, que em 1800, a população branca, livre, americana, já estava num índice de alfabetização de 70%, enquanto que no Brasil o índice de alfabetização era de 2%. Aí, ao longo do tempo, esses dados eles mudam muito lentamente. Quando, por exemplo, em 1870, os Estados Unidos estavam com 80% de alfabetização e o Brasil com 9%. Aí a gente pode dizer que quadruplicou, mas em relação aos Estados Unidos era pouco. E quando compara, por exemplo, com os países nórdicos no século XIX chegaram a 95% de alfabetização.
isso conta para o processo de criação de desigualdade ou é só uma correlação que não estabelece relação de causa e efeito? Não, Jeremy, é não só uma correlação, como uma relação causal também. E ela vai nas duas direções, tá? A desigualdade, ela causa prejuízos para a educação, e a desigualdade educacional, ela também causa desigualdade socioeconômica. Tá? Eu quero me ater nesse primeiro ponto, que eu acho que é muito relevante, a gente não costuma prestar tanta atenção, né? Quando a gente fala de políticas educacionais, a gente tende a pensar no sistema educacional, nas escolas, como se elas funcionassem, como se esse sistema funcionasse num vácuo social. Né? Então a gente pensa nas políticas somente como voltadas para dentro da escola. Só que quando a gente pega os estudos feitos fora do Brasil, estudos feitos no Brasil, se tem um consenso nessa área, né, da educação é que o que mais importa para a gente predizer, ou seja, para a gente tentar adivinhar qual vai ser o desempenho escolar de um aluno, se ele vai se alfabetizar na idade correta, se ele vai conseguir finalizar o ensino fundamental, o ensino médio, entrar na universidade, o que mais importa é a variável escolaridade da mãe. Tá? Então, o nível socioeconômico da família de origem, né, do estudante é muito importante para o desempenho educacional desse estudante. A escola, é claro que ajuda, escolas boas fazem os estudantes renderem mais. Tá? Mas se a gente quer, de fato, fazer com que os nossos estudantes, os nossos jovens, as crianças, elas aprendam, né, mais na escola e tenham um rendimento melhor, e a gente diminui a evasão, e a gente diminui a retenção, etc., etc., né, a gente tem que pensar no que acontece para fora da escola. Tá? Em melhorar o nível de vida das famílias, né, em reduzir desigualdade, em reduzir pobreza. Tudo isso é muito importante para a gente ter, né, uma educação de qualidade e para que essas crianças e jovens no futuro possam contribuir mais para o desenvolvimento do país. Porque o que acontece, né, eu acho que a gente vai conversar sobre isso ainda, mas é que a gente, geração após geração, a gente acaba jogando talento fora. Né? Se a gente pensar nas nossas meninas, nos nossos meninos que nascem, crescem nas comunidades, nas favelas, nas vilas, né, você tem meninos e meninas ali talentosíssimos. Só que as barreiras sociais para eles conseguirem chegar lá em cima são tão grandes que a sociedade não aproveita esse talento. Portanto, a gente está jogando fora. Isso é algo que até o FMI já reconheceu, o Banco Mundial reconheceu. Se a gente não reduz desigualdade e pobreza, né, isso tem consequências sérias para a capacidade da sociedade brasileira ter crescimento econômico sustentável no longo prazo. Tá? Então, vai nas duas direções. A desigualdade afeta a educação e a má educação afeta a desigualdade também. A Zena Lativa dá dois dados mais que me impressionam bastante. Um é este dado. Jovens, filhos de pais que não chegaram à faculdade, eles têm 3,5% de chances de chegar à faculdade. Já filhos de quem chegou ao ensino superior têm 71% de chances de também concluir a faculdade. E outro dado é sobre a produtividade do Brasil, dados de 2022. Hoje, em 2022, a taxa de produtividade brasileira era 25% da taxa de produtividade dos Estados Unidos. Eu brinco assim, se para produzir caneta, um brasileiro produz uma caneta por hora, um americano produz 4 canetas. Por quê? Bom, isso tem duas explicações, né, da produtividade. Primeiro, o nível educacional, e não só, né, o quanto que as pessoas, quantos anos de qualidade elas acumulam, mas o quanto que elas aprendem durante esses anos. Né? O que está acontecendo é que a gente tem expandido o sistema educacional. Se a gente pega os indicadores de educação, a sociedade brasileira hoje ela é muito mais escolarizada do que ela era algumas décadas atrás, isso é muito bom, tá? Mas a questão é, o que as pessoas estão de fato aprendendo na escola? A gente está conseguindo ensinar, né, noções básicas, conceitos básicos, habilidades básicas? Quando a gente pega resultados de testes como o PISA, né, a gente vê que o rendimento dos alunos brasileiros é muito ruim. Ou seja, eles estão chegando mais longe, só que isso não está se traduzindo em maior produtividade. Tá? Esse é o ponto. Ou seja, a qualidade. A gente conseguiu superar a barreira de colocar as crianças, os jovens na escola, né, só que a qualidade da educação ainda é muito ruim e, novamente, isso tem a ver também com o nível socioeconômico de origem desses estudantes. Tá? E um outro ponto, né, que a gente também tem que pensar na questão da produtividade, que também afeta muito a produtividade, são as oportunidades, né, que a gente oferece enquanto sociedade para as pessoas que estão saindo, né, do sistema educacional. Tá? O que está acontecendo também muito hoje é que as pessoas estão saindo com um nível de educação mais alto, só que elas não conseguem oportunidades que são correspondentes àquele nível educacional. Então, acho que a maneira mais fácil da gente entender isso, acho que quase todo mundo aqui já deve ter se deparado com a situação de você entra num Uber, né, uma carona de aplicativo, né, e o motorista ele tem ensino superior. Ele é formado em administração, ele é formado em direito e está lá dirigindo, né, por aplicativo. O
O que aconteceu? A sociedade investiu na formação dele, só que o mercado de trabalho não fornece oportunidades que, de fato, vão tirar tudo que a gente poderia tirar daquele trabalhador. Então, tem o lado da oferta, né, de pessoas mais escolarizadas, que a gente tem que melhorar a qualidade, mas tem o lado da demanda também, que é o que a nossa economia, o que a nossa sociedade está criando em termos de oportunidades para as pessoas que estão, de fato, se escolarizando mais. Eu acho que a gente tem que pensar nesses dois lados, oferta e demanda. Existe luta de classes no Brasil? Depende do que a gente entende por luta de classes. Tá? Se a gente entende por luta de classes um conflito aberto, declarado, com identidade de classe muito forte, com formações de classe muito bem definidas, né, com movimentos sociais muito bem estruturados em torno de identidades de classe, etc., etc., como a gente teve, por exemplo, em alguns países da Europa, né, se a gente pega a causa da Inglaterra, que foi muito estudado, né, em meados do século passado, tá? É difícil a gente falar que no Brasil a gente tem luta de classes nesse sentido. Tá? Agora, se a gente entende luta de classes enquanto algo que estrutura as desigualdades socioeconômicas, aí eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem luta de classe no Brasil. Né? Porque a nossa origem de classe é o principal condicionante de onde a gente vai conseguir chegar. Isso é provado por inúmeros estudos. Tá? Então, né, o Juremir estava citando alguns dados, né? Mas se eu nasço numa família, meus pais têm ensino superior, meu pai é profissional liberal, né, minha mãe é empresária, as minhas chances de chegar mais próximo do topo da pirâmide são muito, muito, muito maiores do que aquela pessoa que nasceu mais embaixo na pirâmide. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que é uma disputa de classe. Agora, se a gente entender luta de classe no sentido mais clássico, né, de movimentos sociais muito bem estruturados em torno da ideia da existência de uma classe, né, no sentido mais marxiano de classe para si, né, aí eu acho que é um pouco difícil a gente dizer que no Brasil hoje existe luta de classe. Como eu não sei muito bem qual é a classe que eu pertenço, às vezes as pessoas incluem os professores universitários na classe alta, outros incluem os professores na classe média. O que é classe média, por exemplo? Vamos lá. Bom, essa é uma discussão gigantesca. A minha tese de doutorado foi sobre a classe média, né? E em certo momento eu cheguei a me arrepender porque eu falei, onde eu me meti? Né? Porque você não tem um consenso do que é classe média. A classe média é o calcanhar de Aquiles de muitas teorias de classe. Tá? Mas como é que a gente poderia, né? Resumindo muito assim, a discussão, e aí também já uma opinião quase que pessoal do meu posicionamento teórico, né? Como é que a gente poderia definir, né, quais são os contornos de classe? Eu diria que a gente tem três grandes classes, né, num país como o Brasil. Né? A gente tem uma classe alta formada por pessoas que acumulam muito capital. Né? Então, por exemplo, grandes empresários ou grandes investidores, eles estão na classe alta. Né? Por quê? Eles têm um acúmulo de capital muito grande. Eles vivem de capital. Tá? Você tem uma classe média, que é aquela que vive das suas credenciais educacionais. As oportunidades de vida da classe média dependem das credenciais ocupacionais. Então, nós aqui, professores universitários, nós somos classe média por isso. A gente não tem, em geral, grande capital. Né? Meu pai não é um grande empresário, eu nunca fui um grande empresário, longe disso. Mas o que eu tenho? Eu tenho um doutorado. E eu pego essa minha credencial e vou vender essa credencial no mercado de trabalho. Isso me dá um retorno maior do que aquelas pessoas que não têm credencial. Então, isso me faz pertencer a esse extrato da chamada classe média. Tá? E você tem aquelas pessoas que não têm, que é o grosso da população, que não tem nem grande capital, tá? E que também não tem credenciais, né, muito altas que valorizem a sua força de trabalho. O que elas têm? Elas vendem a sua força de trabalho no mercado. Essa é a classe trabalhadora. A classe média não é definida por renda, então? É uma discussão gigantesca, tá? Mas eu, enquanto sociólogo, defendo a posição que classe média não é definida por renda. Classe média é definida a partir da sua posição na estrutura socioocupacional. Tá? A renda é algo muito volátil. Né? Você pega um trabalhador informal, num mês ele tem uma renda um pouquinho mais alta, no outro mês ele tem uma renda mais baixa. Tá? O que define posição social, de fato, é a sua ocupação. Tá? Isso é algo muito mais estrutural. Agora, André, o importante, parece, numa sociedade, é a possibilidade da mobilidade social. Possibilidade que eu me afaste, digamos, da minha origem, que pode ser bastante desfavorável. Eu brigo assim, meu caso pessoal. Meu pai era cabo da Brigada Militar, tinha 7 filhos. Sustentar 9 pessoas com o salário de cabo da Brigada Militar é bem difícil. A minha mãe teve uma sacada interessante, que era a seguinte: ela dizia assim, olha, só tem um jeito, nós somos pobres. É importante que a gente venha a ser menos pobre. Ela disse, como é que a gente pode se tornar menos pobre? Pela educação. Assim, ela não viu outro caminho. Diz, que ninguém vai ser um talento do futebol, não tem outro caminho. Não tem herança para receber, não tem loteria para tirar. Então, a educação como um instrumento de mobilidade social. No Brasil,
esse elevador social está funcionando? Ele funciona, mas ele funciona menos do que a gente gostaria, né? A gente gostaria que esse elevador ele fosse mais rápido, né? Coubesse mais gente nesse elevador, tá? Não cabe tanta gente no Brasil nesse elevador justamente porque as desigualdades são muito grandes, tá? Agora, voltando um pouco para responder melhor a tua pergunta, né? A educação nas sociedades modernas ela é fundamental. Ela tem um duplo papel que é um tanto quanto paradoxal, tá? Em certa medida, a educação ela funciona como reprodutora das desigualdades. Então, as pessoas que estão lá em cima, por exemplo, os filhos de professores de ensino superior, como é que eles vão reproduzir a sua situação de classe? Em geral, essas famílias vão investir muito em educação, vão garantir que seus filhos também façam um doutorado, um pós-doutorado e vão reproduzir a sua situação de classe. Então, a escolaridade ela também funciona como reprodutora. Agora, para quem nasce mais perto da base da pirâmide, a educação ela funciona como promotora de mobilidade social. Então, ela tem esse duplo papel. O que a gente tem que conseguir fazer enquanto sociedade é que a educação funcione mais como produtora de mobilidade e menos como reprodutora de desigualdade. Tá? Isso passa muito pela qualidade da educação, pela qualidade das escolas, né? Escolas boas são aquelas que ensinam os alunos independentemente da sua origem social. Ou seja, escolas boas, um bom sistema educacional, um sistema educacional eficaz, é aquele que consegue fazer com que aquele aluno, mesmo aquele que vem de uma família mais pobre, cujos pais têm baixa escolaridade, ele consiga aprender tão bem quanto aquele aluno que vem de famílias com capital cultural mais alto. Esse é um bom sistema educacional. O nosso sistema educacional, infelizmente, ele está longe, né, desse nível. A gente ainda reproduz muita desigualdade dentro do nosso sistema educacional. O rendimento dos alunos, o resultado escolar depende muito ainda da sua origem social. Então, acontece mobilidade no Brasil a partir da educação? Acontece muito, mas poderia acontecer muito mais se a gente tivesse um sistema educacional com uma qualidade melhor. O senhor é otimista ou pessimista em relação a esse desenvolvimento rumo a uma sociedade menos desigual? Porque eu acho que a igualdade social é uma utopia. Eu acho que isso, digamos assim, como objetivo político, é difícil de acontecer. Mas a diminuição da desigualdade me parece ser um objetivo mais realista. Na sua análise, podemos ser mais otimistas ou pessimistas? Eu não me diria nem otimista, nem pessimista, porque aí você já está fazendo... Otimismo e pessimismo é um viés, né, para quem faz pesquisa, né? A gente tenta ser realista, né? Eu diria assim, a igualdade, eu não diria que ela é utópica, a igualdade é uma régua, né, a partir da qual a gente vai se comparando. Tanto é que o termo que a gente usa nesse campo de estudo é desigualdade. O que é a desigualdade? É o quão afastado você está da noção de igualdade, né? E nenhum pesquisador sério defenderia que a gente vivesse numa sociedade completamente igualitária, o que é, de fato, muito utópico, né? A grande questão é o nível de desigualdade. Tá? O que a gente sabe é o seguinte, um pouco de desigualdade, a desigualdade até certo nível, ela pode ser até benéfica para a sociedade. Ela estimula, por exemplo, criatividade, né? Ela estimula inovação, ela estimula o esforço, a competitividade. Então, um pouco de desigualdade é interessante. Se ninguém pudesse ganhar um pouquinho mais do que os outros, bom, para que eu vou inovar? Para que eu vou me esforçar? Então, um pouco de desigualdade é muito importante. Então, até certo ponto, a desigualdade ela é funcional. O problema, e aí a grande questão, é que, a partir de certo ponto, a desigualdade ela passa a ser disfuncional para a sociedade. Ela começa a trazer mais malefícios do que benefícios. Não tem um consenso sobre que ponto é esse, mas tem um consenso de que o Brasil já ultrapassou de longe esse ponto, né? E a gente volta àquela questão, a gente não está mais incentivando esforço e criatividade, a gente está impedindo que pessoas talentosas possam exercer a sua criatividade e o seu talento. Porque as barreiras sociais para quem nasce lá embaixo, que é o grosso da população, são muito grandes. Tá? Então, reduzir a desigualdade para um nível aceitável, né, é o dever de uma sociedade que quer ser uma sociedade mais produtiva, né, uma sociedade onde tem mais criatividade, de mais riqueza, né, mais justa, claro. Tá? Então, a discussão é sobre o nível de desigualdade, não se a gente quer ser igual ou desigual, mas a questão é o quão desigual a gente aceita ser. E o problema é que a sociedade brasileira ela aceita ser muito desigual. E ser muito desigual é ruim não só para quem está na base da pirâmide, mas é ruim também para quem está, né, um pouco mais em cima. Qual o papel, no teu entendimento, que o Estado deve exercer na alavancagem dessa mobilidade social? O que é obrigação, o que ele pode fazer e o que digamos, pode ser até excessivo? O Estado tem um papel nisso. Qual é esse papel? Sim. O Estado tem um papel importantíssimo. Né? Claro que o Estado não deve controlar a sociedade civil, não pode ter um papel excessivo, né? Mas ele tem um papel de indutor de políticas. Né? Então, se a gente pega as experiências, né, mais exitosas, ou então mesmo se a gente pega
o que o Brasil fez em momentos que a gente conseguiu reduzir desigualdade, a gente vai ver que tem um papel importantíssimo do Estado ali. Por exemplo, políticas de transferência de renda. Tá? A gente pode citar aqui o Bolsa Família, ou mesmo até o auxílio emergencial, com todos os problemas que o auxílio emergencial teve durante a pandemia. Tá? Essas políticas, elas são e foram essenciais para a redução de pobreza e desigualdade no Brasil. Né? Você precisa do Estado para fazer uma política dessa. Né? Quem vai obrigar alguém a pagar imposto para transferir a verba para quem está na base da pirâmide? A sociedade civil não tem poder para fazer isso. Né? É o Estado que tem esse poder, que tem essa legitimidade para fazer isso. Tá? Investir em educação de qualidade. Quem vai conseguir fazer isso? Né? Criar um sistema educacional de qualidade. Tá? É o Estado. Então, se a gente pega, né, eu falei aqui do Bolsa Família, se a gente pega, por exemplo, uma outra política que foi fundamental para a gente reduzir desigualdade no começo desse século, política de valorização real do salário mínimo. Essa política foi fundamental. Na verdade, foi o principal fator que reduziu a desigualdade naquele período. Quem é que consegue, né, adotar uma política de valorização real do salário mínimo, definir o que é um salário mínimo? Quer dizer, é o Estado que tem poder e legitimidade para fazer esse tipo de coisa. Imposto, né, taxar mais grandes fortunas. Ou adotar um sistema tributário mais progressivo, que é algo fundamental também para a gente conseguir reduzir a nossa desigualdade. Quem tem legitimidade para fazer isso? É o Estado. Né? Então, o Estado é fundamental para a gente conseguir reduzir desigualdade, reduzir pobreza, e todas as experiências ao redor do mundo, né, e também o passado recente no Brasil provam, né, que, né, é fundamental que as políticas sejam encaminhadas a partir do poder público, a partir do Estado. Muito bem, eu gostaria de lhe perguntar então sobre a sua pesquisa, especificamente sobre esse tema da educação e posicionamento social. Sobre isso nós já falamos um pouco, mas me parece, como nós estamos numa universidade, que esse é um tema capital para nós. No Brasil se discute muito a temática do ensino técnico. O ensino técnico é um fator de ascensão social, está sendo adequadamente considerado, ou há espaço para apostarmos nesta área do ensino técnico como uma forma de alavancar as classes mais desfavorecidas? Eu acho que pode ser um fator importante. Tá? O que está acontecendo, aí voltando um pouco, né, ao que a gente conversou, é que você tem tido no Brasil, de uma maneira muito clara, uma expansão, um movimento de expansão muito forte do sistema de ensino. A população brasileira está mais escolarizada, só que essa maior educação ela não está se convertendo, né, em melhores rendimentos no mercado de trabalho. O que acontece com a educação é parecido com quando o governo resolve imprimir dinheiro para resolver pobreza. Tá? Quando você começa a distribuir credencial educacional, essa credencial educacional ela perde valor no mercado de trabalho. Então, hoje o mercado está cheio de pessoas com ensino superior. Tá? E o que acontece com o valor do diploma, né, o prêmio que é pago no mercado pelo diploma, ele vai caindo. Tá? Então, não adianta você distribuir, né, certificado de ensino superior para todo mundo, que o mercado de trabalho ele vai fazer esse valor cair. Por quê? Educação é algo posicional. O valor da educação que eu tenho, o valor da minha certificação depende de quanta educação as outras pessoas têm também. Então, simplesmente, né, você expandir o sistema de ensino, do ponto de vista, né, de mobilidade social, não é tão eficiente assim. É claro que, deixo muito claro, né, uma população mais educada, mais escolarizada é sempre melhor. A educação ela tem diversas consequências positivas, né? Mesmo que isso não se reverte em maiores rendimentos no mercado Nos Estados de Unidos trabalho. também tem muita gente que, digamos assim, carrega títulos, mas não encontra espaço. Sim, claro. Os Estados Unidos, países. Nesse sentido da ligação do sistema educacional com o mercado de trabalho, o Brasil segue um modelo que é muito próximo do norte-americano. Ganha quem tem mais educação. Isso é diferente, por exemplo, de países como a Alemanha, onde o sistema educacional é altamente estratificado. Desde cedo as pessoas vão seguindo caminhos diferentes. Né? Você tem uma educação muito vocacional. Não é o caso do Brasil e não é o caso dos Estados Unidos. Aqui, ganha quem chega mais longe. Então, é uma corrida desenfreada para ver quem consegue se formar, depois fazer mestrado, depois fazer doutorado. Daqui a pouco eu não sei mais o que as pessoas vão fazer. Né? Porque ganha quem chega mais longe. Então, o que as famílias das camadas mais altas estão fazendo? Não basta mais fazer uma graduação. Né? Você tem que fazer uma segunda graduação. Não basta mais a graduação, você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado. Né? Então, isso tudo porque você está tendo um processo de inflação das credenciais. E o ensino técnico? O ensino técnico ele pode ser parte da solução para isso, né? Porque o ensino técnico é a ideia que você foge daquele modelo de que ganha quem chega mais longe. O ensino técnico já é um direcionamento, né, para o mercado de trabalho. Tá certo? Então, você vai estratificando o sistema de ensino, né, de modo que as pessoas vão seguindo caminhos distintos, caminhos diferentes dentro do sistema de ensino, e um deles é o ensino técnico. A pessoa já sai dali formada para um conjunto de ocupações específicas. Então, você muda um pouco essa lógica.
né, você para de inflacionar tanto, né, o mercado de trabalho com pessoas, né, com altas credenciais. Mas o que acontece é isso, assim, esse inflacionamento ele coloca sérios desafios para a expansão da educação enquanto promotora de mobilidade social. Não basta quantidade, é preciso a gente ter qualidade na educação. Acho que essa é a mensagem. Qualidade, principalmente nos níveis mais básicos de ensino. Se a gente conseguir fazer isso, a gente volta, né, a gente consegue promover mais mobilidade a partir do sistema educacional. Outro ponto que muitas vezes se aborda é o da diferença entre os melhores ganhos e os piores ganhos. Em países europeus, como a França, como a Alemanha, a diferença média entre o maior e o menor salário costuma ser muito menor do que a diferença de um país como o Brasil. Precisa também de uma espécie assim, de reforma de mentalidades do imaginário, fazer com que as pessoas aceitem que é possível ter uma sociedade funcional sem que o topo ganhe 300 vezes mais do que a base? No Brasil, se a gente pega as metrópoles, por exemplo, a gente faz esse cálculo com a renda domiciliar per capita do trabalho, ou seja, junta a renda do trabalho das famílias e vê os que ganham mais e os que ganham menos, tá? Essa razão é de aproximadamente 31, 32 vezes. As famílias mais ricas, elas têm 32 vezes mais renda do trabalho do que as famílias mais pobres. Isso é uma diferença abissal, tá? A solução é claro que ela passa em certo nível por convencimento, porque desigualdade é política, né? Você está falando de conflito de interesse, então você tem que convencer a sociedade que determinadas políticas são benéficas não só a uma parcela da população, mas são benéficas a todos, tá? Então convencimento é parte do processo. Agora não basta o convencimento, né? A gente não vai mudar essas coisas na canetada, não basta o presidente assinar uma lei dizendo, olha, agora a diferença tem que ser menor. A gente tem que adotar medidas concretas. Então aquilo, você tem que ter uma política de valorização real do salário mínimo, né, quando a economia permitir. Você tem que ter uma política de incentivo à economia, a criação de empregos formais, investimento em infraestrutura, investimento em construção civil para criar empregos de melhor qualidade, né? Então você tem uma série de medidas que o Estado tem que tomar para induzir essa redução da desigualdade. O convencimento é parte inicial desse processo para que o Estado consiga adotar essas medidas. Professor, o senhor está envolvido também aqui na PUC como coordenador do Data Social. O que é isso? O PUC Data Social é um laboratório, né, de desigualdade, pobreza e mercado de trabalho, mas ele, diferentemente de outros laboratórios de pesquisa, a nossa intenção não é gerar conhecimento que fique restrito à universidade. A gente quer chegar no debate público, né? A gente quer chegar nas pessoas que estão fora da universidade para tornar o debate público mais bem embasado, a partir de temas como desigualdade, pobreza e mercado de trabalho, que são fundamentais para entender a sociedade brasileira. Então a gente tem lá no laboratório sociólogos como eu, a gente tem economistas também, todos que trabalham muito bem com estatística, com dados quantitativos de alta capacidade de generalização, e a gente gera relatórios que são entregues para a imprensa, né? E esses relatórios chegam, portanto, no debate público, né? E chegam também não só nas pessoas, mas chegam nos tomadores de decisão. Então, a partir dos relatórios que a gente faz chegar na imprensa, a gente recebe contatos, né? Políticos entram em contato com a gente, vereadores, deputados. O nosso relatório sobre pobreza infantil foi citado, inclusive, no debate para governador, o último debate para governador, né, na RBS aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso é um sinal que a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é influenciar positivamente o debate público, tornar o debate público mais bem informado. Queria te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Hoje, uma das grandes discussões diz respeito à questão de gênero e raça. Na distribuição dos postos de trabalho num país como o Brasil, os critérios de raça e gênero estão sendo utilizados? A situação está realmente mudando? Ou se fala bastante, mas o quadro permanece o mesmo? Circulou, por exemplo, na lista dos pesquisadores em comunicação que 70% das universidades não aplicam nos seus concursos qualquer critério de cotas previstas em lei. Então, isso está realmente mudando ou é mais espuma do que realidade? Jeremy, essa pergunta é muito difícil de responder. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir mensurar. O que a gente está querendo mensurar é o viés de seleção no mercado de trabalho. Então, será que, por exemplo, os empregadores preferem brancos a negros ou preferem homens a mulheres? Você consegue chegar perto disso com algumas técnicas estatísticas. Em geral, o que os resultados mostram é que sim, né, você tem no Brasil um importante viés racial,
né, no mercado de trabalho. Então, as pessoas brancas, elas têm vantagem sobre as pessoas negras, mesmo quando essas pessoas têm o mesmo nível de formação, elas têm a mesma experiência, os brancos têm mais chance, né, de conseguir as vagas de emprego, principalmente aquelas que remuneram melhor no mercado de trabalho. A mesma coisa para homens em relação às mulheres, né? Se você compara um homem e uma mulher com a mesma escolaridade, com a mesma experiência, tá? Os homens vão ter mais chance de conseguir aquelas vagas com os melhores salários. Então, os estudos mais recentes levam a crer que sim, você tem um viés, né, de gênero e de raça importante no mercado de trabalho e, portanto, isso exige políticas específicas voltadas para esse tipo de desigualdade. Né? A desigualdade ela é multifacetada. A gente falou aqui da desigualdade de classe. Né? Ela é um tipo de desigualdade. Além da desigualdade de classe, você tem a desigualdade de gênero, você tem a desigualdade de raça. E no mercado de trabalho elas se juntam. Tá? Então não adianta, por exemplo, eu simplesmente fazer uma política de valorização do salário mínimo, né, mas você não tem também uma política de redução de desigualdade racial, de redução da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E aí, de novo, entra o papel do Estado. Tá? Então é necessário políticas que se voltem a essas questões também. Tá? O quanto que essas medidas têm conseguido ser efetivas, né, é difícil responder porque eu não tenho dados suficientes para te dar uma resposta assim, eu tenho certeza disso. Eu trabalho com pesquisa, então eu tenho um pouco de receio de falar assim, a minha opinião. Tá? Mas o que a gente consegue ver é que não tem uma redução clara, não parece ter uma redução muito clara desse efeito de gênero, desse efeito de raça ao longo dos últimos anos. Tá? Mas o que a gente sabe tudo leva a crer que existe sim um efeito de raça, efeito de gênero, e que, portanto, a sociedade tem que conseguir combater isso, porque isso é ruim para todos. Você tem pessoas talentosas que são mulheres, que são negras, e que a gente não está aproveitando o talento delas somente porque são mulheres e negras. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente está perdendo também. Valeu, André Salato. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, muito obrigado. Então, o argumento fica por aqui. Hoje nós conversamos com o professor André Salato, professor aqui do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, especialista num tema fundamental do Brasil, que é a desigualdade social. Nós ficamos por aqui. Até o próximo.